muito tem se falado sobre o fim do mundo. Na verdade, muito sempre se falou sobre o fim do mundo. Alguns grupos religiosos já tentaram até, inclusive, adivinhar, seria a melhor palavra, a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas. Do ponto de vista da física ou da astrofísica, realmente a melhor teoria, ou a teoria mais aceita, é de que o universo que nós conhecemos caminha realmente para a destruição. A teoria do Big Bang prevê, que o universo surgiu em uma explosão na verdade, oriunda de um ponto de singularidade, onde o universo ali começa a se expandir, tanto o espaço quanto o tempo. E na expansão, o que hoje é possível ser medido com as ferramentas possíveis, é que os lugares mais distantes no universo realmente estão se afastando, porque se realmente houve uma explosão inicial, essa força gerada pela explosão está lançando, toda a matéria, todo o espaço, todo o tempo para longe. E os lugares mais distantes, segundo a quinta lei da termodinâmica, está acontecendo o que se chama de estado de entropia ou de esfriamento. Parece um negócio muito difícil, mas entropia, na verdade, a gente entende de maneira muito mais simples. Um carvão que você tira dali do braseiro, ele perde calor, esfria, e então não tem mais ação, ou função enquanto aquele que gera calor. Da mesma forma, nós vamos perdendo calor, perdendo vida e morremos. O universo também, em expansão, segundo a astrofísica, está no estado de termodinâmica e esfriando até a morte. Assim, o universo terminará em um lugar frio, vazio e escuro. Mas do ponto de vista da religião, muito também se fala, como eu disse, do fim do mundo. Jesus também fala do fim do mundo. Fim do mundo é uma expressão até um tanto apelativa, mas eu estou usando de propósito. Do ponto de vista cristão, o que nós chamamos de fim do mundo de maneira popular é a parúzia, ou a segunda vinda de Jesus, e o julgamento de Deus, o dia do julgamento, o dia do Senhor. Tudo isso está relacionado a uma linguagem escatológica. Escatologia, escatos, que são as últimas coisas, é na verdade um tipo de literatura, tanto vétero quanto neotestamentária. É um estilo literário que trabalha muito com alguns símbolos, algumas metáforas, mas que tem uma linguagem comum, profética, que justamente fala do fim do mundo. A pergunta que eu falo é: se fosse o fim do mundo, realmente, o que você faria se você soubesse que só tem um dia? Eu rimei, mas foi de propósito, porque tem uma música que fala isso, que eu vou ler aqui para você. Eu vou omitir algumas frases que eu acho que não vale a pena, mas diz o seguinte: essa música foi gravada pelo Paulinho Mosca, se eu não me engano, e pelo Ney Mato Grosso. E diz assim, o último dia, o nome da música: meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, me diz o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para a academia para esquecer que não dá tempo para o tempo que já se perdia? Andava nu na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, abria a porta do hospício, trancava na delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfico e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. O que você faria se você soubesse que só restasse um dia? Já parou para pensar nisso? Eu já, mas eu não vou te contar. Então eu convido você a ler Mateus capítulo 24, que diz assim, versículo 1: tendo saído do templo, enquanto se retirava,
seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Até o versículo 8. O contexto aqui, levando em consideração que nós estávamos caminhando nesse capítulo 24 com as parábolas do reino, é todo voltado para uma discussão que Jesus tem com os escribas e fariseus no capítulo 23. Jesus está no templo e ali ele vai proferir os ais, contra os escribas e fariseus, contra a religião. Se você voltar um pouquinho, a religião judaica, você vai ver, por exemplo, que Jesus, ele vai dizer no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada, porque desde agora vos digo que de modo algum me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Isso aqui é o finalzinho do discurso, que é duríssimo. Jesus chama os escribas e fariseus, ele está no templo, de sepulcro caiado. Ele diz: vocês percorrem o mundo atrás de prosélitos. Prosélitos eram convertidos ao judaísmo, como uma espécie de catequização. Ele fala: vocês percorrem o mundo atrás de prosélitos, e quando os encontra, faz deles filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. O tom é esse, é duríssimo. E Jesus está falando ali, inclusive, como esse trecho que nós lemos, especificamente no versículo 38 do capítulo 23, que aquele templo suntuoso iria ficar abandonado, vazio, não é isso? Vazio da presença de Deus. É óbvio que isso vai culminar na pergunta dos apóstolos: quando isso vai acontecer? Jesus vai dizer. Mas o ponto aqui é que, embora Jesus estivesse ali em um tom extremamente pesado, e eu até acredito, posso especular, que Jesus estivesse extremamente irritado com os escribas e fariseus, o que não é incomum, os apóstolos parece que não estão ouvindo, como a maioria das vezes, porque eles depois ficam ali encantados com a suntuosidade do templo e começam a mostrar a Jesus como aquilo era bonito. Pensa só, Jesus diz: essa casa aqui vai ficar vazio, Deus não vai estar mais aqui, a religião de vocês é podre, vocês são filhos do inferno. É um negócio assim, pelo menos que deveria gerar nos discípulos uma reflexão sobre tudo aquilo que Jesus está falando. Mas o texto vai dizer para a gente que quando ele sai do templo, os discípulos ficam ali: olha lá Jesus, como é lindo, veja a suntuosidade, veja a beleza, porque o templo era o cartão postal de Jerusalém, e os discípulos, eles eram do interior, nem sempre estavam em Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém pelo menos 2 vezes, não é? E ainda em Jerusalém, eu entendo, do ponto de vista religioso, era ir em Nova York, não era conhecer aquilo que eles estudavam, liam o ano inteiro, e que provavelmente uma vez iria-se lá no dia da Páscoa para fazer o sacrifício. Eles estão no templo. E embora Jesus tenha um discurso duro sobre o templo e sobre a religião, eles parecem que não se atentam para isso e ficam ali enamorados da suntuosidade, da beleza, da construção.
E aí eles viram para Jesus, né? E como o versículo 1 do capítulo 24 diz, eles começam a mostrar as edificações do templo para Jesus, como se Jesus não conhecesse aquilo. E ele diz para Jesus, né? Eles mostrando, ou melhor, Jesus diz para eles: vocês estão vendo isso aí? Claro que eles estão vendo, eles estão olhando, né? Entendam isso aqui. Eles estão olhando aquilo, enamorados, né, da beleza. E aí começam ali, Jesus, olha que legal. E Jesus diz assim: vocês estão vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não é isso que ele diz? Em verdade vos digo. Isso é algo que a gente precisa entender no texto aqui. Toda vez que vem em verdade vos digo, é que Jesus está querendo acender muito uma coisa. Às vezes vem até duplicado: em verdade vos digo. Prestem atenção no que eu vou dizer, né? Isso é importante. E Jesus vai dizer isso aqui: em verdade vos digo que isso que vocês estão vendo, disso não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O tom de Jesus, eu acredito, ainda é de irritação. Isso aqui não é um passeio. Jesus está num discurso duríssimo, e quando ele sai do templo, ele está vendo os discípulos ali como se ele não tivesse dito nada. E aí eles ficam enamorados da coisa, como eu falei, mostram para Jesus. Jesus vem logo com um soco na boca do estômago: vocês estão vendo isso? Vocês estão olhando para isso aí? Tanto que ele nem fala estão vendo o templo, ele fala isto, né? Um objeto. Ele se refere àquilo como algo simples até. Não vai ficar nada em pé, vai cair tudo, vai ser derrubado. E aí então o texto vai seguir, né? A gente vai continuar, mas por enquanto vamos pensar no tipo de coisa que está por trás dessa admiração dos apóstolos. Tudo bem, era um lugar realmente bonito, né? Alguns textos de alguns mestres judeus vai dizer que quem não viu o templo não viu um edifício belo ainda na vida, porque realmente deveria ser algo estupendo. Eu entendo esse tipo de coisa. Entendo também que não era sempre que se poderia, né, estar ali no templo e conhecendo ali todas as texturas, né, o acabamento, a beleza e toda a relevância e importância que aquilo tinha para a religião deles. Entendo um monte de coisa. Eu só não entendo eles não estarem escutando o que Jesus está falando. Que na verdade me parece que a admiração deles pelo templo tem a ver com uma espécie de teologia desse período, de que isso seria realmente algo reestabelecido, como eu já falei tantas e tantas vezes, como na época de Davi. O templo não era sobre prédio, não era só sobre acabamento, sobre beleza, era sobre um estado de elevação de Israel. Tanto que os apóstolos vão perguntar quantas vezes: quando é que o teu trono vai ser? A gente pode sentar um à direita ou à esquerda? Quando é que Israel vai voltar a ser restabelecido, né? Tudo isso estava muito conectado. Vejam o templo, vejam assim, com uma admiração de cunho teológico até. E Jesus vai então aqui proferir justamente essas palavras para acabar com aquilo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Por que não vai ficar pedra sobre pedra? É a pergunta que eles vão fazer depois. Na verdade, eles vão perguntar quando. Mas a nossa pergunta é: por que não vai ficar? Porque realmente vai ser destruído. Então, isso é profético. Jesus está dizendo algo que ele tem o conhecimento que vai acontecer, e realmente, historicamente, vai acontecer no ano 70. No ano 70, né, o general Tito vai entrar ali com o exército romano para combater os milicianos hebreus, e vão destruir o templo. Não tem nada do templo. Até conversávamos essa semana que o Muro das Lamentações lá, que todo mundo, né, que viaja para Jerusalém vai lá para ficar orando, né, botando pedido de oração nas fendas, não é o Muro de Jerusalém. Se achava até pouco tempo que era, mas não era um forte romano ali onde todo mundo estava orando e fazendo pedido, porque o templo foi encontrado, né, a cidadela de Davi, do outro lado da cidade. É distante até do forte, é outro lugar. Então as pessoas até hoje iam ali nos escombros achando que era o templo para orar, para pedir inclusive pela restauração do templo, que é um sonho judaico. Jesus, quando fala que não vai ficar pedra sobre pedra, ele está falando historicamente, vai ser destruído, mas ele também está falando escatologicamente, porque o templo não seria mais físico, o templo não seria mais um espaço, uma estrutura. O templo não seria mais pedras e concreto e madeira ou ferro. O templo, na verdade, seriam os homens.
Isso a gente vai conhecer à medida em que a gente vai lendo. O templo vai ser derrubado, sim, historicamente vai ser derrubado, mas escatologicamente tem o sentido justamente que na ressurreição de Jesus o templo é derrubado. O templo vai ser realmente derrubado do ponto de vista da teologia quando Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo para habitar naquele que é salvo, e esse agora é templo de Deus, e esse agora é templo do Espírito Santo, esse agora é morada de Deus. Agora, uma coisa que é interessante dizer é que Jesus foi condenado pela acusação de ter falado ou proferido palavras contra o templo. Pensa nisso aqui. O templo era sagrado para esses caras. Não toca nesse negócio de templo, não fala mal de templo não, que dá errado. Estevão foi apedrejado porque também falou contra o templo, e foi apedrejado até a morte, de maneira leviana até. Então, é muito mais do que olhar para a estrutura e dizer, olha como é bonito, é sobre a destruição, né? Jesus está falando tanto histórica quanto teológica dessa estrutura que é intermediária, ou foi intermediária entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus se manifestava no templo, era no templo que Deus estava. As pessoas viajavam quilômetros até o templo, porque Deus estava lá. Eles oravam e oram até hoje virados para Jerusalém, porque era lá que estava Deus. Todo o funcionamento da religião judaica tinha um templo no centro. E aí Jesus vai dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque nós seremos o templo de Deus. Não é isso? Mas como é interessante, agora fazendo uma aplicação, como é interessante, hoje ainda, 2000 anos depois, como as pessoas precisam do templo, como as pessoas buscam por isso, pela intermediação. O templo eu vou dizer, na linguagem neopentecostal, né? Isso é muito comum hoje em dia, você pode pesquisar depois. O ponto de contato. Já ouviu falar disso? Ponto de contato. As igrejas neopentecostais, elas usam símbolos, ícones veterotestamentários, como arca, veterotestamentários, ícones, né? Símbolos, para que aquele elemento seja o ponto de contato entre você e Deus. É através da arca que você consegue se conectar. Eu não estou inventando, isso é coisa aí, que está aí para quem quiser saber. Chofar, sei lá, vai saber o que mais, quantas coisas eles levam para frente. É o ponto de contato, é aquilo que de alguma forma me conecta com Deus. Isso na verdade é mais do mesmo. Se era o templo nessa época, hoje são essas coisas, são os ícones, são os símbolos, são as estruturas. E quando isso na verdade toma o lugar, justamente do ponto de vista cristão, de que nós somos o templo do Espírito Santo, nós andamos 2000 anos para trás. Nós andamos 2000 anos atrás, achando que precisa ter alguém intermediando ou algo intermediando o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Não vos enganem, discípulos. Seria mais ou menos na linguagem herética, né? Não vos enganem. Não é sobre templo, não vai ficar nada em pé. Esqueçam isso. Não se encantem com esse tipo de coisa. Na verdade, a pergunta dos apóstolos aqui, na verdade, as palavras de Jesus são 3 negações aqui, 3 não, sobre o final dos tempos que a gente vai estudar. Mas o primeiro deles é: não olhe para o templo, porque não vai ficar pedra sobre pedra. É o primeiro não. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eu acho que a gente não tem nem tempo, né? Na verdade, eu estava aqui arrumando as coisas, a gente tinha um rapaz que trabalha no hotel aqui, deixou a moto aqui, e ele veio: vocês são que denominação? Eu falei: eles são batistas. Ele falou: mas onde é o templo? Engraçado, ele vai pregar sobre isso, né? Eu falei assim: você está olhando para ele? O templo somos nós. Eu falei. Aí ele: não, eu sei, mas onde é que vocês se reúnem? Eu falei: aqui? Ele falou: mas não tem sede? Ele ficou nessa. Eu estava entendendo o que ele estava perguntando, mas eu estava, na verdade, não querendo responder. Eu falei assim: mas isso não é importante. Eu falei para ele. Estava no ritmo aqui de sermão, né? E ele ficou me olhando assim, acho que ele ficou até um pouco constrangido, né? Mas a pergunta dele, ela é interessantíssima, porque a gente criou uma estrutura na nossa mente, na maneira com que a gente lida com Deus, que precisa de templo, que precisa funcionar de maneira organizada, sabe?
que precisa ter uma estrutura, porque se não tiver, a gente não sabe o que fazer. Não é assim? Quando o mundo da gente, o mundo religioso, ele muda, ele foge do nosso controle, a gente tem uma tendência a ficar um pouco perdido em como é que a gente vai fazer, afinal de contas, para orar. Como eu vou orar? Não tem templo. Como eu vou fazer para buscar a Deus, para louvar? Não tem banda, não tem música, não tem isso, não tem aquilo. A gente acabou ficando, eu diria, limitado ou agarrado nessa estrutura extremamente humana. E aí é óbvio que Jesus está falando de maneira escatológica, é como se ele estivesse dizendo para os discípulos assim, ó, o final do mundo, o fim do mundo não vai ter templo. Não se engane, não vai ter mais isso. Não se agarre a isso, não se prenda a isso, não vai ter templo mais. Vai ser você e Deus em um cenário terrível, que é o que ele vai dizer aqui. E a gente precisa guardar muito isso. Embora a gente saiba que vida com Deus é algo íntimo e pessoal, a gente precisa de uma vez por todas se libertar, né, de modelos, sabe? De algo físico, tangível, ponto de contato entre nós e Deus. Precisa se libertar disso e entender que é um relacionamento de intimidade, nós e Ele. Não tem nada no meio, não tem estrutura no meio, não tem pessoa no meio, não tem nada que faça esse tipo de intermediação. É você e Ele diretamente. E quando a gente um dia chegar nesse estado, quem sabe se nós seremos livres para realmente adorar a Deus e ter um relacionamento honesto com Ele. Enquanto a gente ficar precisando de intermediário, a gente vai ter dificuldade, como esses homens tiveram no primeiro século aqui. E Jesus está dizendo, como é que vai ser o fim? Não vai ter templo. Esqueça o templo. Esqueça a estrutura. Não é mais sobre estrutura. Não é mais sobre argamassa. Não é mais sobre concreto. É sobre você ser morada de Deus. E o texto continua, né? O segundo não. Perceba que tem uma coisa que é bem interessante, que ele fala, estão vendo, né, a coisa da visão, né? Vocês estão vendo isso? Não vai ter mais, não verão mais, né? O segundo é sobre ouvir. Ele fala, no versículo 3, né, diante da pergunta dos discípulos, que estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos já aproximaram-se dele em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Uma coisa que eu acho curiosa nesse texto é que Jesus fala um monte de vezes de morte, ele fala um monte de vezes de fim, e eles nunca perguntam. Na verdade, normalmente eles estão desatentos, né? Até na questão do templo, né? Jesus está lá proferindo os ais, e eles estão desatentos, estão olhando o templo, estão distraídos. Em alguns momentos Jesus vai dizer, eu vou morrer. Eles estão conversando quem vai ser, o que vai sentar do lado direito e do lado esquerdo. Estão sempre meio distraídos quando Jesus fala de algumas coisas proféticas, futuristas, né? Mas aqui não, aqui eles estão incomodados. Por que eles estão incomodados? Porque Jesus falou do templo. É isso aqui que incomoda eles querem saber, o templo vai ser destruído? Não vai ficar, o que é isso que ele está falando? Como assim? Isso gerou uma curiosidade neles. E aí eles vêm perguntar, né? O cenário mudou, eles estão aqui saindo do templo, estão no Monte das Oliveiras, e eles vêm, Senhor, diz-nos aí quando é que essas coisas vão acontecer, que sinal haverá, né? Então, é como se Jesus estivesse ali no Monte das Oliveiras, né? E eles reunidos ali com todo o cenário ali de Jerusalém à vista, e eles perguntam, quando que vai ser isso? Que sinal haverá? Que tipo de pergunta é que eles estão fazendo? Que sinal? Como é que eu posso identificar, né? É uma pergunta semelhante a que alguns capítulos atrás vai ser feita a Jesus. Qual sinal você faz para que a gente saiba que você é o Messias, né? E Jesus vai dizer, eu não lhes darei sinal nenhum, geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. Não é isso? Agora eles perguntam algo parecido, qual sinal haverá? Como é que a gente vai saber que essas coisas vão acontecer mesmo? Como é que a gente vai saber quando é que vai se dar esse negócio? E aí Jesus responde de maneira interessante. Jesus não fala de sinal nenhum, não na expectativa gerada por eles.
Jesus vai dizer assim, ó, mais um não aqui. Se antes era o não do templo, Jesus vai assim: não sejam enganados. O sinal de Jesus é interessante, é não ser enganado, porque vai vir gente mentirosa, não é isso que ele diz? Ele diz, versículo 4, Jesus respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O segundo não de Jesus aqui é justamente aos falsos cristos, aqueles que virão em nome de Jesus e que enganarão as pessoas. É algo que está conectado diretamente com o ouvir, né? Se Jesus diz um não para o templo, né, agora ele está dizendo não para o homem. Que homem? O que engana, aquele que ilude as pessoas. Os falsos cristos aqui estão em toda a história do homem, e principalmente na era cristã. Jesus está falando aqui em camadas, né? Porque sempre houve falsos cristos. Paulo combate uns tantos, João combate outros tantos, Paulo e Pedro combatem outros. Mas mesmo depois da era apostólica, você ainda tem o aparecimento de falsos cristos. Ainda hoje, 2000 anos, você tem aparecimento de falsos cristos. À medida em que o mundo caminhar para o fim, terá ainda o aparecimento de falsos cristos, até o anticristo, né? Que é o ápice desse ícone, dessa enganação, da ilusão do homem. Agora minha pergunta é: como é que alguém pode ser enganado pelo falso Cristo? Como é que alguém pode ser enganado pelo falso Cristo? Porque se Jesus está dizendo, tomem cuidado, eles são os apóstolos, né? Muitos virão dizendo que é o Cristo, tomem cuidado para que eles não vos enganem. Vocês querem um sinal? Vai vir gente tentando enganar, falando que é em meu nome, e vocês não podem ser enganados por isso. Como que você sabe, por exemplo, que um espírito, eu estou falando de espírito, não estou falando de entidade metafísica não, é de Deus ou não é de Deus? Como é que você faz para saber? Um profeta se levanta e começa a falar, como é que você sabe? Como é que você sabe que alguém está falando na autoridade de Deus ou não? Aqui, ó, no ouvir. Você ouve, e se você conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer as palavras, conhecer o Evangelho, você rechaça na hora. Você identifica que tem uma coisa estranha ali, que tem algo que não é de Deus ali. E isso te gera, por mais que, né, o discurso seja semelhante ao discurso de Jesus, dos Evangelhos, dos Apóstolos, se tiver um elemento estranho naquele que conhece Deus, ele vai entrar num estado de defesa, não é isso? Não é assim? E por que alguns vão ser enganados então? Porque não conhecem Deus. É o primeiro momento. Segundo, porque ouvem aquilo que querem ouvir. Eles ouvem o discurso dos ouvidos que coçam, como Paulo fala lá em Timóteo. Os ouvidos coçarão. Eles vão procurar, né, o discurso da conveniência. O falso Cristo, que Jesus está advertindo os discípulos, eles são convenientes, eles dizem aquilo que você quer ouvir. O anticristo, no final dos tempos, eu não sou profeta aqui nesses modelos, mas que não está muito longe, ele não vai se levantar com um discurso completamente antagônico do Evangelho. Na verdade, se você estudar Apocalipse com cuidado, você vai ver que é extremamente semelhante ao Evangelho, só que com algumas coisas diferentes. E o que é que atrai no discurso dele? Eu até perguntei isso no módulo do mestrado. Eu perguntei, como é que o anticristo vai fazer para atrair ateu? Se é uma coisa religiosa, né? E o ateu não quer saber de Deus nem nada disso, mas o texto em Apocalipse diz que os homens o seguirão mesmo. Como é que vai fazer para um ateu, para um agnóstico, para alguém que não tem crença nenhuma, a priori, segui-lo? Você só tem uma explicação para isso: é um discurso conveniente, político. Como não?
Política liga as pessoas, de todos os credos, não é isso? É um discurso enganador porque ele é da conveniência, ele não é o discurso do confronto, da mudança, é o discurso do positivo, do positivismo teológico, de que tudo vai dar certo, de que as coisas são maravilhosas, de que não tem problema nenhum em ser como você é. Por isso que Jesus está falando, tome cuidado, precisa tomar cuidado porque precisa conhecer Deus, como a gente viu no primeiro momento, e não depender de intermediários estruturais, mas você também precisa conhecer Deus e não depender de homem nenhum para isso, porque se não tiver homem no meio, é você e Deus, de novo, e você conhece Deus porque tem intimidade, e aí ninguém vai te enganar, porque se alguém chegar aqui, isso pelo menos para mim funciona, lá vai eu, com as minhas ilustrações de guitarra, com uma cópia de uma Gibson, eu sei que é cópia, você não sabe mesmo. Os chineses fazem cópias, idênticas a uma Gibson original americana. Quem não sabe, compra eu vou contar aqui uma experiência, eu posso até citar o nome aqui. O Caná da Lúcia, uma vez conversando comigo, falou, não, tem uma Gibson. Eu falei, sério? Eu falei, como é? É uma American Standard preta e tal. Eu falei, pô, que legal, eu queria ver. Aí passou um tempo, ele falou que comprou em São Paulo, se eu não me engano, pagou 5 mil reais na guitarra. Eu achei barato, porque uma Gibson Standard é 10 mil para cima. Eu falei, pô, você... Não, ele falou, um irmãozinho da igreja, tem história até terrível assim. Irmãozinho da igreja estava vendendo, e aí estava precisando do dinheiro, eu fui e comprei. Eu acho que o valor foi 5 mil, 3 mil, uma coisa assim. Quando ele entrou na casa do Jairo, pelo case eu vi que era falsa. Eu já bati o olho e falei, é falsa. Ele nem abriu, eu falei, tua guitarra é falsa. Ele falou, como assim? Você nem viu? Eu falei, o case não é assim. Aí ele abriu, tira e queda, eu olhei e falei, isso aqui é falso. Não é aqui, estava lá Gibson, estava lá, eu falei, a ponte, o parafuso não é esse, o parafuso, hein? Eu sei que o parafuso da Gibson é diferente, não tem fenda. Aí mostrei, o acabamento do friso do braço, tá faltando, isso aqui não tem, isso aqui, mas pode ser. Eu falei, não é, cara, vai por mim, não é, porque eu conheço. Você já entendeu o ponto, Eu conheço mesmo, porque eu tenho ela, eu sei como é. Mas se você não tem ela, não sabe como é que você vai saber diferenciar? Se você não conhece, se você não tem ali a experiência com ela, de tocar, de olhar, de estudá-la, como é que você vai saber? Como é que você vai saber que é o falso Cristo, se você não tiver vida com Deus? Se você não tiver conhecimento de quem é Jesus, se você não tiver conhecimento do Evangelho, se você não tiver envolvido com ele, como é que você vai saber? Você não vai saber, não tem como saber, é a cópia, é a réplica, só que é mentira, só que é falso, e isso no final da história é muito interessante, porque as pessoas são enganadas porque elas de fato estão procurando em homens o ponto de contato, mais uma vez, ora é o templo, ora são homens, são líderes, são pessoas carismáticas, são pessoas com discursos positivos, são pessoas que dizem aquilo que precisa de alguma forma ser ouvido por aquele que está carente. Não é evangelho, é outra coisa. Eu posso dar uma lista de pregadores que já estão fazendo isso. Teve aqui na Remanescentes, eu até na época enchi até o saco. Falei, se alguém da minha igreja for, velho, eu vou embora de Santa Catarina, porque o cara só fala asneira. Ele diz que você é o centro do coração de Jesus, ele diz que você é igual a Jesus, não é menor em nada, ele diz que você é tão santo, é só besteira, mas é bonito, tem cenário, o cara fala bem, é um cara de boa feição, tem uma produção, e ele diz, você tem a voz, não é essa minha feia, você é o centro do coração de Deus. As pessoas choram, cara, mas é mentira. Quem não conhece a Cristo chora, se emociona, aplaude, segue, mas é mentira. Quem não conhece a Cristo está procurando nesse tipo de pessoa justamente um relacionamento com um Deus que não é Deus. Jesus está falando, vocês querem um sinal do fim? Vai vir gente em meu nome, mas é mentira. Tomem cuidado para que eles não vos enganem. Não sou eu, já falei isso inúmeras vezes, Não é Jairo, não é outro pastor, não é Billy Graham,
Não é quem quer que você quiser que faz a ponte entre você e Deus. É Jesus que faz. Ele é o centro. Não somos nós o centro. Ele é o centro. Do universo Ele é o centro. E a gente precisa buscar relacionamento com Ele. Não é comigo. Não é com pastor nenhum. Não é com líder nenhum. É com Ele. Se eu um dia vier para cá para frente dizer coisas estranhas, já falei isso também, me exorte, me corrija, porque não pode, e você não pode ter fé na minha fé. Isso não funciona. Você não pode ter relacionamento com Deus achando que é com relacionamento com o pastor que você chega a Deus. Isso não funciona. É você e Deus. Não viva uma vida cristã dependendo do sermão de domingo para ter conhecimento de Deus. Não é assim que funciona. Se você não liga para nada sobre o reino de Deus a semana toda e acha que vai vir no domingo aqui e vai ser alimentado sobre quem é Deus, esqueça, isso aqui não é suficiente. A gente precisa conhecer, a gente precisa se envolver, a gente precisa ter experiência com Ele, a gente precisa pegar na mão aqui e ver, isso aqui é uma réplica, isso aqui é original, porque a gente conhece. Porque enquanto eu estiver só falando aqui, não é suficiente para você saber quem Deus é. Eu posso te alertar, eu posso te orientar em algumas coisas, mas eu não posso ter experiência no seu lugar com Deus. Jesus está dizendo, não vai ter tempo, não dependam disso, e não dependam de homens, porque irão ser enganadores, homens que virão em meu nome dizendo que são o Cristo. O terceiro não de Jesus, versículo 6, diz assim, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas não fiqueis, o terceiro não fiquem alarmados. A gente vai falar sobre o alarmados, porque ele ainda fala algumas coisas, depois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha o terceiro não. Eu vou inverter aqui um pouquinho só para a gente entender. Vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, mas essas coisas não são o fim. É terrível isso, né? Ele fala de algo terrível, né? Cenário caótico. E quando os caras de repente estavam pensando, aí é o fim, não, aí é o início. É o início, é o princípio das dores. O princípio das dores aqui é como uma mulher em trabalho de parto, está sentindo as primeiras contrações, mas o bebê não nasceu ainda tem um tempo, né, para que a coisa aconteça. A gente sabe que terremotos, fome, guerra, isso sempre aconteceu, mas se você esticar um pouquinho aqui, o versículo 9, na verdade é uma outra perícope, mas eu preciso dele para dar força aqui para o ponto, porque ele vai dizer, então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Entenda que ele não está falando só de guerra, vai ter fome, fica atento para isso, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter nação contra nação e vocês vão ser perseguidos. Lascou, que é um sinal, quando o negócio estiver muito feio, terrível, vocês vão ser perseguidos, esse é um sinal. Lhe odiarão, vocês serão odiados por causa do meu nome. E a palavra no grego aqui para odiado, ela é ódio mesmo, de morte. Não é, não gosto de crente. É ódio, é querer a morte deles, por causa de Jesus. Agora, se no primeiro momento Jesus está dizendo, não vai ter tempo, não olhem para isso, não olhem para homens, porque muitos vão tentar enganar vocês. No terceiro momento ele fala, vai ser terrível, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vão morrer por isso, mas ele diz, não fiqueis alarmados. Pô, cara, isso é pedir demais, não, Jesus? Como assim? A palavra no grego é troeó, é até difícil de pronunciar isso, né? E ela é não somente alarmado no sentido de, caramba, na verdade o sentido original é não ficar emocionalmente abalado, desestruturado, sem chão, sabe? É como se o mundo estivesse caindo na nossa cabeça, e Jesus está dizendo, não fiquem alarmados, não fiquem emocionalmente abalados, não percam a esperança, não percam a fidelidade, se mantenham firmes. O negócio vai dar muito ruim, vai ficar muito ruim, vocês vão morrer por isso, o caos é total aqui, vocês vão ser odiados, vocês precisam ficar constantes,
instáveis, de pé, firmes. Quer um sinal? Mantenha-se firme, porque a coisa vai ficar muito feia. O terceiro não vai haver bem-estar. E isso não pode ser também uma condição para a gente ter relacionamento com Deus, porque vai ter um tempo que não vai ter isso. Hoje as coisas, quer dizer, não estão tão boas, né? Já estiveram melhores. Então, eu amo um vídeo que tem no YouTube, né? Que o cara fala, ei, tá bom? Ele fala, tava bom, não, tá bom, não tá bom, tá horrível, tá ruim. Ele fica oscilando entre tá bom e tá horroroso, e o vídeo é engraçado. Tá assim, né? Tá bom? Tá bom, mas tá ruim, né? A gente tá assolado aí por um vírus que tá matando as pessoas. Vai passar, vai ficar melhor, mas isso não pode ser condição para ter vida com Deus. Não é sobre as coisas estarem bem, porque vai ter um dia, Jesus está dizendo para eles, que não vão estar bem. Não, deixa eu corrigir, vão estar terríveis. E se a gente oscila hoje quando não tem dinheiro na conta, quando a conta está atrasada, quando a nossa saúde não está bem, quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, e isso é suficiente para gerar na gente desânimo, né? Instabilidade com Deus, abandono da fé, aí sucumbimos. Quer um sinal do fim? Mantenha-se firme. Não vos abaleis. Não interessa essas coisas para a gente. Não é sobre essas coisas. É sobre se manter em pé. É sobre ter uma fé firme. É sobre ter algo sólido com Deus. Não é sobre depender de nada disso, de tempo, de homens, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, de dinheiro, de nada disso. Não é sobre isso. É sobre eu e Deus. É como se, eu não quero ter um discurso aqui muito triunfalista, porque eu nem gosto disso. Eu sei que somos homens e fadados a muitas vezes estarmos oscilantes nas nossas emoções, no nosso intelecto, na nossa alma, eu sei disso. Mas é sobre chegar no final, quando tudo estiver ruim e a perseguição estiver acontecendo, e alguém dizer que você tem que negar Jesus, é você dizer, não, sobre Jesus ninguém fala mal, eu não admito, porque isso é tudo meu, isso é tudo que eu tenho, entende? É tudo para mim, e o resto não interessa. O que você faria se só te restasse um dia? Você ia fazer como a música? Ia entrar de roupa no mar, ia correr para um shopping, para a academia, ia parar o trânsito e rir em plena BR, ia, né, para uma ilha paradisíaca? Ou você iria justamente estar de pé, firme com Deus, porque não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, Ele é o que é mais importante na sua vida. O que você faria se só te restasse um dia?